Olá, muito bom dia. O NE1 está começando, é segunda-feira, dia de ir à luta, né? Correr atrás do que se quer. E o NE1 deseja uma ótima semana para você e boa sorte. É dia de sol forte na região metropolitana. A gente vê agora imagens ao vivo da área central do Recife, céu com poucas nuvens e, de acordo com a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, pode chover ainda hoje, chuva rápida e fraca. A máxima para a região metropolitana é de 33 graus. E olha, no NE1 de hoje, a gente vai falar sobre a investigação da morte de um idoso. O corpo dele e o carro foram encontrados em Camaragibe. A suspeita é de crime premeditado. Tem também a prisão de pessoas envolvidas em crimes de tráfico de drogas, porte e posse ilegal de armas. O grupo atuava aqui em Pernambuco. Você vai ver também que acidentes envolvendo motociclistas são os principais responsáveis por levar vítimas às grandes emergências no estado. É uma sobrecarga no sistema público de saúde. Este ano, uma campanha pede que motociclistas desacelerem no trânsito e valorizem a vida. 2 pessoas quase se afogaram no mar do Recife ontem à tarde. Mas o final dessa história é que um militar de folga conseguiu fazer o resgate. A gente conta tudo aqui no NE1 e tem muito mais para você. Emprego, trânsito, assunto de saúde. Fique com a gente até 1 da tarde. Agora são 11 horas e 48 minutos. Um homem e uma mulher quase se afogaram ontem à tarde no mar, num trecho chamado de Buraco da Veia, em Brasília Teimosa, no Recife. As imagens que viralizaram nas redes sociais mostram a dificuldade desse resgate. O mar estava forte, com muitas ondas. Bora conversar então com Luna Markman sobre esse assunto. A maré estava alta, Luna, inclusive uma movimentação intensa por aí, apesar de ser uma segunda-feira, né? Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você e a todos. Eu estava dando uma olhada aqui na tabela da APAC e ontem, domingo, o pico da maré alta, que foi de 3,14, a altura da maré chegou a 2,19 metros. Então, como o quase afogamento aconteceu aí por volta das 4 horas da tarde, então a maré estava alta sim, certamente passando dos 2 metros. Muito diferente do cenário que a gente está vendo agora, né? A maré estava mais seca, mais no início da manhã, e agora está começando a encher, mas a gente ainda consegue ver as pedras. Por isso que a gente vê muita gente ali tomando banho na piscininha, que esse é o cenário mais seguro, né, para se tomar banho daqui da onde eu falo, que é na praia de Brasília Teimosa, no trecho da praia que é conhecido como Buraco da Veia. O que aconteceu com esses jovens? A gente conversou com eles hoje pela manhã, é a Esther e o Gustavo. Daqui a pouco a gente traz essa reportagem para vocês. Mas já adianto que eles disseram que queriam apenas dar um mergulho no final da tarde de ontem. A maré estava mais ou menos por aqui, né, na altura da cintura, mas eles disseram que rapidamente foram levados pela correnteza, já no nível que não estava dando pé. E aí começou todo o desespero, que só terminou quando moradores aqui da Brasília Teimosa ajudaram nesse resgate. Também participou um tenente da Polícia Militar, que também é morador daqui. A gente conversou com eles. Por sorte, ele tem um treinamento também para fazer esse tipo de resgate. As imagens a gente vai mostrar para vocês, né, que teve um morador daqui que fez todo esse registro. E a gente convida o pessoal a ficar ligado no NE1, porque a gente vai trazer as orientações do Corpo de Bombeiros sobre como tomar um banho seguro, porque os jovens disseram, eles sabem que eles se colocaram em risco porque a maré estava alta, estava puxando, mas mesmo assim eles continuaram na água. Eles têm consciência disso e, claro, que reforça o alerta. Eu só queria chamar rapidamente esse morador daqui, porque além de trazer esse alerta, a gente quer também fazer uma cobrança para o Corpo de Bombeiros, né, Kleber? O que você disse para mim agora há pouco? Faz mais de uma semana que o Corpo de Bombeiros não vem para o posto deles. E ontem já chegou a acontecer esses 3 negócios ontem. Não foram 2, quase uma terceira pessoa também? Foi isso mesmo. 3 pessoas já sendo morrendo afogadas ontem. Tá certo. Obrigada, viu, Kleber? Então, daqui a pouco a gente vai ter presença de um
representante do Corpo de Bombeiros para falar, porque só para finalizar, se o Sam der um giro aqui, ele vai encontrar ali o posto do Corpo de Bombeiros e vai ver, ó, que nesse momento não tem ninguém, Maristela. Pois é, né, Luna? Um susto muito grande ontem. Claro que a gente vai continuar acompanhando essa situação. Que bom, né, que o homem e a mulher foram resgatados. Por sorte aí, né, o mar estava super agitado, ondas muito fortes. Fica o alerta para todo mundo. Daqui a pouco você volta, então, com outras informações e orientações para a gente. Luna, o mês de maio é dedicado à conscientização de motoristas e motociclistas para um trânsito mais seguro. Em Jaboatão, tem uma iniciativa importante para evitar acidentes. Por lá, estão sendo distribuídos equipamentos que ajudam a salvar vidas. Quem explica para a gente é Bruno Fontes, que está acompanhando de perto essa campanha, essa blitz educativa, né, Bruno? Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia para todo mundo. E como é importante, né? O equipamento é esse aqui, estou com Augusto César para mostrar para vocês, é uma antena corta-pipa. E o que é que está acontecendo aqui na Avenida Barreto de Menezes, em frente ao prédio aqui da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. A Prefeitura, a Secretaria aqui de Transportes, toda essa parte aqui que envolve transporte, por exemplo, o DR, o Detran, BPRV, os agentes, eles estão mostrando aqui, fazendo esse alerta. O equipamento não é obrigatório, mas, por exemplo, esse senhor está entrando, ele tem a antena. Muitos não têm. E aí o que é que eles estão, o que é que está acontecendo? Eles fazem a distribuição dessa antena. Olha só, a galera gosta, tem também os arte-educadores. Chega batendo? Aí, tudo bom? Como é seu nome, meu amigo? É Isaac. Isaac, eles estão distribuindo, mas o senhor já usa. É importante? Muito importante, até porque eu tive um primo que cortou o pescoço, quase que ele falecia. Mas aí eu não arreio de jeito nenhum, não. Tu ainda tá ganhando uma massagem aqui. Oxe, tá bom demais, viu? Obrigado e parabéns aí, viu? Por sua consciência em usar isso. Olha só, aqui nessa parte de trás já tem uma pessoa que não usa. E aí, ó, essa antena que é distribuída, ele já vai ganhar essa antena aqui, vocês já vão instalar. Aqui já para proteção. Vou dar a você aqui, porque a gente estava demonstrando. Tudo bom? Como é seu nome? Pode me ajudar aqui para falar? Não estava usando a antena, agora está recebendo esse alerta. Agradeço. Eu fui alertado pelo meu pai, inclusive, de que ele já tinha passado por uma situação que... O pai já deu uma bronca, não foi? Salvou ele, né? Eu comprei essa moto aqui agora, a outra tinha e eu negligenciei, infelizmente, essa aqui. Mas agradeço vai usar, a vocês, né? com certeza. Como é seu nome? Agora meu nome é Eduardo. Papai deve estar agora, tá vendo? Agora tá feliz. Obrigado, Eduardo. Valeu. Eles vão instalar ali, que é a outra parte da instalação. Gente, tão simples essa antena. Ela ajuda, como ele falou. Infelizmente, as pessoas têm essa prática, que é uma prática ilegal de usar essa linha, né, da pipa com o cerol, essa mistura do vidro, e isso causa sim a morte, porque pega bem nessa região do pescoço. Daqui a pouco eu volto falando um pouco desse mês, que é o Maio Amarelo, que tem toda essa parte da educação do trânsito. Maristela. É um trabalho muito importante de conscientização, né, Bruno, para evitar mortes no trânsito, acidentes que sobrecarregam o sistema público de saúde. Daqui a pouco a gente tem uma reportagem também sobre isso e a gente acompanha um pouco mais do trabalho que está sendo desenvolvido por aí com Bruno Fontes. Por enquanto, bora ver agora o trânsito ao vivo nas ruas do Recife, 11 horas e 56 minutos. Imagens para você da Avenida Doutor José Rufino, no bairro da Estância. A gente observa a movimentação aí no lado direito dos motoristas que estão sentindo afogados. No lado esquerdo, o sentido aí é para quem vai para Jaboatão dos Guararapes. Movimentação até tranquila do trânsito, tá? Sem engarrafamento, grandes congestionamentos para o motorista que está passando aí na região. A gente segue o nosso passeio pela Avenida Agamenon Magalhães, ali no cruzamento com a Rua do Paissandu. Neste trecho, os motoristas vão no sentido Ilha do Leite e Boa Viagem, vão lá para a zona sul do Recife e aí a gente já percebe um trânsito um pouco mais intenso. A gente está se aproximando aí do meio-dia, 11 horas e 56 minutos, os motoristas seguem para os compromissos e também alguns já aproveitam a hora do almoço para resolver outras pendências. Bora para a Avenida Norte, no bairro da Encruzilhada, no cruzamento ali com a João de Barros.
No lado direito, os motoristas estão sentindo Macaxeira, lado esquerdo, sentido Santo Amaro. Trânsito livre para o motorista que está passando por aí. O NE1 fala agora sobre mercado de trabalho. A profissão de recepcionista, muitas vezes, é a porta de entrada para quem está em busca do primeiro emprego. Para se dar bem na área, é preciso investir num bom atendimento ao público e em organização. E além da profissão de recepcionista, tem também uma outra função que exige conhecimento na área administrativa e que está se tornando mais comum nos últimos anos. Bora então falar com Lilian Oliveira. Ela explica pra gente que profissão é essa, hein, Lilian? Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você e para todo mundo que está assistindo. É a profissão de assessor virtual, que é aquela pessoa que vai resolver a vida do cliente. Então, normalmente, esse assessor, essa assessora, trabalha de casa, trabalha remotamente e resolve tudo de forma online. Então, ele pode prestar serviços administrativos, pode cuidar da parte financeira, com a elaboração de planilhas, a gestão de finanças. A gente gravou com 2 assessoras virtuais hoje mais cedo. Vamos trazer a rotina delas na reportagem daqui a pouco, para que as pessoas entendam um pouquinho desse mercado, como entrar, quais são as habilidades que o mercado pede, e algumas atividades são muito parecidas com a de recepcionista. A gente veio até a Faculdade Fafiri, que fica na Boa Vista, para falar um pouquinho dessa parte. Daqui a pouquinho eu vou conversar também com uma especialista em RH, que vai falar do mercado de trabalho, mas agora eu vou conversar com a Milena, que é gestora administrativa aqui, né, Milena? Me conta como é que você entrou na área. Hoje ela faz a gestão das recepcionistas da clínica, né? Bom dia. Isso, bom dia. Isso, eu entrei através da análise do currículo, né, através de outras experiências e outras instituições. E aí é onde a gente atende esse público, né? Onde a gente desenvolve habilidades interpessoais, né? Onde também a gente desenvolve a escuta ativa, onde a gente impacta diretamente na vida das pessoas. Então, a forma como a gente atende, isso aqui é o grande diferencial, né? Que é uma escuta ativa, uma escuta mais paciente, né? E também focando na resolução das demandas, né? De forma mais humanizada e eficiente. Você diria que a forma de lidar com o público é a principal habilidade que o recepcionista ou a recepcionista precisa ter? Porque a pessoa chega lá, muitas vezes querendo resolver um problema, então ela pode chegar de várias formas, né? Então quem está ali na linha de frente tem que saber lidar com isso. Isso, é cada demanda individual. Então a gente precisa ter muito isso, muito aprimorado, nessa comunicação que ela é feita muitas vezes em silêncio. Então acho que essa escuta, esse olhar ativo é o que faz a diferença. Milena, muito obrigada por conversar com a gente. É isso, Maristela, só um gostinho, né, para a gente entender um pouquinho dessas 2 profissões. Daqui a pouco eu volto e mais para frente do jornal a gente mostra essa reportagem também que foi preparada hoje pela manhã. Volto contigo. Novas modalidades, novas profissões que surgem aí com o avanço da tecnologia, né, Lilian? Daqui a pouco você volta então com outras informações para a gente. A Defesa Civil de Jaboatão liberou o retorno dos moradores das casas vizinhas ao edifício Cátia Mello, em Jaboatão. Os imóveis estavam interditados desde a terça-feira da semana passada, quando parte do prédio desabou. A liberação aconteceu depois que a prefeitura terminou de demolir a parte da estrutura que apresentava risco de novo desabamento. De acordo com a prefeitura, os entulhos devem ser retirados nos próximos dias. O edifício Cátia Mello ficava na rua Joaquim Marques de Jesus, em Piedade. Parte da estrutura desabou na terça-feira da semana passada. Ninguém ficou ferido. O edifício tinha sido interditado depois que moradores perceberam parte da estrutura cedendo e rachaduras. O prédio era do tipo caixão, tinha 4 pavimentos, 16 apartamentos e foi construído há mais de 40 anos. E depois do intervalo tem mais informação para você que está ligadinho aqui com a gente. As notícias importantes para esta segunda-feira. E olha que imagem impressionante. Um acidente no bairro de Candeias hoje de manhã. Olha só a batida envolvendo um carro e uma moto que vinha em cima da calçada. E acidente com motos é uma grande preocupação das autoridades. Por isso, neste mês de maio, uma campanha chama a atenção para a velocidade e o cuidado com a vida. A gente já trouxe algumas informações sobre esse assunto e tem mais para você conferir. O NE1 volta já agora 12:02.
Enião de volta falando sobre duas profissões que podem ser uma oportunidade para você que está querendo entrar no mercado de trabalho ou que está pensando em mudar de carreira. É organizado, gosta de fazer atendimento ao público? Então, bora saber mais com Lilian Oliveira. Lilian. Tem que ser organizado, Maristela. Essa é uma das habilidades que o mercado, que essa profissão pede. Então, normalmente, quem entra precisa de um computador, um celular e a agenda para organizar a vida dos clientes. Normalmente, essa atividade é desenvolvida principalmente por mulheres, né, que buscam ali conciliar a vida pessoal com a vida profissional, ter autonomia no tempo, né, na forma como gerencia esse tempo ali em casa, com a família. Então, essas pessoas, elas podem atuar tanto com empresas, ser contratadas por empresas ou por profissionais, por exemplo, psicólogos, médicos, que precisam dessa assessoria. E aí elas fazem uma série de atividades, cuidam da parte administrativa, com a gestão de documentos, gerenciamento de e-mails e também na parte financeira. Esse acordo vai depender muito da forma do contrato, do acordo entre o profissional que faz a contratação e a assessora, o assessor virtual. E aí, para entrar nesse mercado, principalmente atendimento ao público, uma boa comunicação, vão fazer toda a diferença. A gente gravou hoje mais cedo com duas profissionais que já têm alguns anos aí de estrada, que contaram um pouquinho dessa rotina, como elas entraram, que tipo de cursos precisaram fazer. Vamos assistir agora na reportagem. Conciliar vida profissional e pessoal é um desafio. Encontrar tempo em meio à rotina corrida e dar conta de tudo requer organização e planejamento. Rosana percebeu que era boa nisso e descobriu no mercado de trabalho uma profissão que une autonomia e tecnologia. Eu trabalhei há 12 anos numa empresa e vim para cá, para Recife. Não sou daqui, sou de Salvador, Bahia. E com a necessidade de não trabalhar mais como CLT, tive a necessidade de ter uma renda extra. E aí, em conversa com a minha psicóloga, ela me sugeriu fazer a agenda dela e entrar nesse ramo de assessoria virtual. Desde 2022, o trabalho como assessora virtual é a principal fonte de renda para a família. Rosana tem 43 anos, é formada em administração e tem uma filha de 13 anos. A profissão a fez crescer profissionalmente sem precisar sair de casa. Meu horário é de 9 às 18, trabalho totalmente virtual e online aqui na minha casa. Separei um cantinho aqui da minha casa para estar atendendo o pessoal. E aí, como é a rotina? Eu faço as agendas, faço os atendimentos todos online, marco e desmarco clientes quando se faz necessário. Controlo a questão financeira dos clientes, emito nota fiscal, recibos. Para se preparar, Rosana fez cursos rápidos e práticos sobre ferramentas digitais. Com a experiência adquirida, criou também um workshop para ensinar outras mulheres a atuarem na área. Com 1 hora, a pessoa já consegue ter uma visão geral do que é ser uma assessora virtual. Para você, o que esse trabalho te trouxe, assim, além da autonomia, né, de você estar em casa, poder gerenciar melhor seu tempo, o que ele te trouxe nesse período? Nossa, liberdade. Só o fato de você não ter que sair da sua casa para pegar um buzu lotado, cheio de gente, já tá você não precisar ter essa questão de sair da sua casa, você já acorda, já toma um banho, já está no seu ambiente de trabalho, isso é maravilhoso. Hoje, Rosana tem uma sócia, a Débora. Ela tem mais tempo de experiência, está há 10 anos no mercado. Ter mais tempo com a família e autonomia no trabalho foi o que a levou a ser assessora virtual. Relacionei tudo que eu era boa, tudo que eu tinha certeza de fazer, que eu sabia que eu ia ter sucesso. E comecei a buscar clientes. Como eu fiquei muitos anos na área financeira, área jurídica, área contábil, eu comecei a buscar clientes que eu pudesse atender da minha casa. Ela também dá mentorias sobre o ofício e explica que é preciso comprometimento e força de vontade para ter sucesso. Trabalho com aulas, workshops, passando para outras mulheres a possibilidade de você ter um sucesso profissional, se realizar como profissional, se realizar como mãe, mulher, e eu busco passar isso para outras mulheres que estão vivenciando a mesma coisa que eu e Rosana já vivenciou, nessa agonia de só trabalhar e não poder ser outra coisa.
tem vários cursos, procura na internet, tem muita coisa, mas o mais importante, o ponto de partida, você relacionar tudo o que você sabe fazer e buscar ter direcionamento. Mesmo fazendo o curso, você vai fazer o curso para saber a rotina que você vai ter profissional, né? Mas o importante é selecionar o que você quer fazer e ter foco nisso. Pois é preciso fazer essa análise, né, das suas próprias habilidades para saber exatamente o que você vai oferecer ali para o mercado. Eu vou conversar com o Pedro Quirino, que é recepcionista aqui da Fafiri. Pedro, obrigada por conversar com a gente. É o seu primeiro emprego, né? Então, essa profissão foi a sua porta de entrada no mercado de trabalho. Queria que você contasse como é que foi, né? Como é que você teve que se preparar. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou atualmente curso administração aqui na Unifafiri. A princípio eu apenas estagiava e aí percebeu-se que eu tinha uma habilidade, eu já havia entregado meu currículo e aí assim eu fui chamado para compor aqui a comunicação, que cuida mais da parte comercial. Então a gente aqui é a porta de entrada de todas as famílias, de todos os alunos que vêm para cá estudar na Unifafiri. E uma das palavras que a irmã Graça, que é a nossa reitora, fala é que a gente precisa fazer com que as famílias e os alunos se sintam em casa. E assim é a nossa missão no dia a dia do trabalho aqui. Quais são as habilidades que você desenvolve ali no dia a dia, além dessa escuta, né, das pessoas que chegam? Olha, a gente precisa ser diligente, ser ágil, né, para buscar uma solução para os problemas que as pessoas vêm buscando. E a gente precisa também estar sempre atento, né? Às vezes as pessoas têm problemas em outros lugares e vêm para a gente buscar uma solução. E a gente precisa estar atento a isso e ter um olhar sensível ao atendimento, né? Cada uma pessoa é um mundo. E a gente precisa entender isso nas nossas relações interpessoais, para além do trabalho também, né? Pedro, quantos anos você tem? Eu tenho 23 anos. Obrigada, pela entrevista. Como eu disse, ele já estagiava antes, mas emprego formal mesmo é a primeira vez, né? Então, já tem 5 meses aí, a gente ouviu algumas das habilidades que ele disse que desempenha. Vou conversar com a Zirlana Menezes, que é especialista em RH, né? Zirlana, conta pra gente quais são as principais habilidades que esse profissional precisa ter, aquilo que o mercado pede. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como o Pedro falou, né? A atividade de recepcionista geralmente é a porta de entrada, porque muitas vezes não tem uma exigência prévia. A própria atividade provoca o desenvolvimento de certas habilidades, como comunicação, senso de organização, e isso o profissional leva para toda a vida, né? Uma outra possibilidade é que essa atividade ela tem uma capilaridade em várias áreas, hospitais, escolas, condomínios, e isso também faz com que a pessoa que ingressa no mercado tenha também a possibilidade de conhecer as empresas e como ela funciona. Então, senso de organização, comunicação, como foi falado no início da reportagem, empatia, escuta ativa, né? Habilidade de comunicação, chega perto, porque cada atendimento é um atendimento, né? Precisa entender a realidade para encantar e fazer com que aquele cliente tenha uma experiência única. Afinal de contas, o recepcionista é a porta de entrada. Então, ele é aquele que vai causar a primeira impressão da relação do cliente com a empresa. E precisa de alguma formação específica? Como é a faixa salarial também? Então, geralmente a carga horária mensal são 43 horas, né? A faixa salarial aqui em Recife é entre R$ 1.520 e R$ 2.223 reais por mês. Como eu falei, não existe experiência prévia, assim, na maioria das vezes, mas existe cursos. Na internet existem cursos gratuitos, cursos online. Então, é só buscar esse autodesenvolvimento na prática e teoricamente, né? E ir para o mercado. É isso. Muito obrigada, Zirlana Menezes, especialista em RH, pelas orientações. A gente volta contigo, Maristela. E boa sorte para quem quer investir na área, né, Lília?
Ter documentos é fundamental para ter acesso a direitos básicos. De acordo com o IBGE, cerca de 3 milhões de brasileiros não possuem certidão de nascimento, que abre caminho para outros documentos como RG, CPF e título de eleitor, por exemplo. Uma campanha da Semana Nacional do Registro Civil está facilitando o acesso a documentos que são considerados essenciais. Tudo de graça, sem necessidade de agendamento. O atendimento vai até o dia 16 de maio. E Bruno Fontes traz outras informações. Bruno. Nós estamos aqui na quadra do Sesc de Santa Amaro. São centenas de pessoas. Esse serviço é de graça, principalmente o enfoque e a coordenação é da Corregedoria Geral de Justiça e também dos cartórios civis que fazem esse serviço. Olha só, são pessoas que buscam essa segunda via, certidão de casamento, nascimento, de óbito, e precisam estar registradas, até porque tudo, hoje em dia, depende de documentos para o trabalho, para o CAD único. Tudo bom com você? Tudo bom. Tá fazendo então a emissão, tá buscando a emissão de que registro? Identidade. Identidade? É. Perdeu, já tinha tirado? Acho mal tempo, porque a minha tá velha. Aí hoje vai ir? Fazer outra nova. Tá precisando para algum serviço assim? Não tô precisando não, porque eu quero tirar outra nova, porque a minha já tá se rasgando. Veio de onde? Eu vi da de Janeiro, em Santa Amaro. Santa Amaro. Foi. Hoje já sai daqui com um documento novo. É bom isso? É bom demais. É ótimo. Como é o nome da senhora? Meu nome é Jacira Maria. E dona Jacira tá o quê? É certidão? Tá de registro. Registro? É. Qual o registro que a senhora tá? Nascimento. Perdeu? Como é que foi então? Não tem mais? Aí tá velho. Tá velho? Tá rasgado? Enguadana. Mas hoje vai ficar tudo novinho. Vai ficar tudo novinho. Esse mutirão acontece em todo o estado de Pernambuco, nesses polos que eles criaram, que são os locais que têm outros serviços também, por exemplo, a Junta Militar, tem também essa parte aí da contribuição da Polícia Civil com essa carteira de identidade. E a gente conversa também com a Ana Carolina Aquino, que faz essa coordenação das certidões de nascimento, casamento. Quem é que tem direito, quem é que pode tirar de graça esse documento? Bom, o público, o foco dessa ação são pessoas vulneráveis, pessoas economicamente hipossuficientes que não têm condições de arcar com o serviço. Há também público específico como indígenas, quilombolas, pessoas também que estão em unidades prisionais estão sendo atendidas pelos cartórios de registro civil de todo o estado. E no caso hoje aqui, até que horas? Aqui no Sesc de Santo Amaro? Nos polos descentralizados e aqui no Sesc Santo Amaro, de 8 às 17. E nos cartórios de registro civil de todo o estado de Pernambuco, de 8 às 18. Vocês então estendem o horário também de funcionamento dos cartórios? Exatamente, essa semana o horário é estendido. Pernambuco é o estado bicampeão nacional. Ano passado nós expedimos 66 mil certidões no estado de Pernambuco e a meta é superar. Muito obrigado então por essas informações. Gente, é tudo de graça. São pessoas, como ela falou, quilombolas, indígenas, pessoas que estão em vulnerabilidade social e que precisam desses documentos. A pessoa, então, ganha esse empoderamento. É muito bom sair daqui com essa certidão, essa carteira de identidade. Então, lembrando, nesses polos descentralizados, até 5 da tarde e nos cartórios de registro civil, até às 6 da noite. O Tribunal de Justiça de Pernambuco disponibilizou uma lista com os locais que estão oferecendo esses serviços. Para conferir, é só acessar portal.tjpe.jus.br. Uma operação da Polícia Civil desarticulou um grupo responsável pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Camila Torres acompanha o caso. Conta para a gente outros detalhes desta operação. Camila, boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, para quem nos acompanha. 10 pessoas presas hoje, investigação aqui sob a responsabilidade do delegado Bruno Dilgaldi, com quem eu converso agora. Delegado, 10 pessoas foram presas, né? Mas 5 delas estavam de fato soltas e outros 5 homens já estavam em unidades prisionais daqui do estado. Eu queria que o senhor explicasse, porque foi justamente o comportamento de um desses que já estavam presos que chamou a atenção, né? Boa tarde. Boa tarde. Sim, as nossas investigações ordinárias da Delegacia
Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos de Veículos, identificaram que o indivíduo dentro do sistema prisional estava gerenciando até então uma associação criminosa, né, que se dedicava a essa modalidade criminosa que é a receptação de veículos roubados, né. De posse dessas informações, né, a gente tomamos novas medidas, né, com o apoio do Poder Judiciário, representamos o Poder Judiciário e conseguimos identificar que esse indivíduo era o braço direito do líder de uma organização criminosa, né, que pratica, né, que se dedica ao crime de receptação de veículos roubados, a adulteração desses veículos roubados, e verificamos também que dentro desse grupo criminoso existia o crime de posse e porte de armas de fogo e tráfico de drogas. Esse braço direito, então, do chefe, de fato, dessa associação criminosa, ele estava preso onde? Estava preso no presídio de Igaraçu, né? Ele recebia as informações, né, veículo roubado, e buscava repassar para eventuais interessados em comprar esse veículo, né, sabendo da origem criminosa do veículo, e esse indivíduo que comprasse iria adulterar, iria clonar o veículo, né, e repassar para terceiros. Como que ele tinha? Como que essas informações chegavam até ele, já que ele estava preso, né? Através do telefone celular, né? Tinha um celular dentro da prisão? Infelizmente, diversos presos, né, têm acesso a esse dispositivo eletrônico, né, e tem facilitado muito as condutas criminosas, né? Dentro do presídio eles acabam gerenciando com uma certa imunidade dentro do estabelecimento prisional de que não vão ser presos novamente, né? Que não vão pelo menos ser recolhidos, porque já estão recolhidos, né? E praticam esse tipo de crime. E o chefe, de fato, dessa associação, em que unidade ele está? Ele está num presídio estadual também, que é um pouco mais rigoroso, né? O presídio de Taquitinga 2, e ele está, de fato, incomunicável lá dentro. Então, esse indivíduo, esse 02, né, por assim dizer, ascendeu e acabou gerindo o grupo criminoso. Ele não tomou o lugar do 01. Ele, inclusive, envia recursos para a família do 01, ele mantém a família do 01. A filha do 01 participa da organização também, ela foi presa e ela recebe dinheiro desse indivíduo que está preso, né, através de indivíduos que são indicados por esse indivíduo que está preso, e a família se sustenta com base nessa modalidade criminosa. Qual é a área de atuação dessa associação, desse grupo criminoso? Esse grupo atua principalmente na região da Zona da Mata Norte, né? Foram presos alguns alvos em Carpina, né? Tivemos um alvo em Recife, que foi preso em Recife, mas reside em Paulista, né? Tivemos 2 prisões em Paulista, na verdade, tivemos prisões em Bezerros e prisões em estabelecimentos prisionais, né? Esses indivíduos que estão presos e que foram identificados com envolvimento na organização foram presos novamente, né? Mais um mandado de prisão foi cumprido contra eles. Tem que responder por mais crimes, né? Delegado, essa investigação ela está encerrada? Não, foi uma etapa da investigação, né? Hoje cumprimos, além dos mandados de prisão, buscas e apreensões, né? Coletamos elementos, dispositivos eletrônicos que certamente vão auxiliar, né, em uma segunda fase ou nos desdobramentos dessa investigação. E não está descartado uma segunda, uma terceira etapa, certo? A gente coletou muita materialidade também, a gente apreendeu uma arma de fogo com um dos alvos, entorpecente, munição e também alguns materiais de veículo, né, que apesar de não ser crime, né, como o grupo se relaciona com essa modalidade criminosa, a gente apreendeu e se ele conseguir comprovar a licitude ou a legalidade desses objetos, vão ser devolvidos. Delegado, muito obrigada pelas informações. Então, a gente tem aí uma investigação que já tem mais de um ano, que cumpre uma etapa agora, mas que ainda deve ter outros desdobramentos. E a informação, né, de que o braço direito desse grupo, do líder, né, do chefe desse grupo, conseguia comandar o grupo inteiro de dentro de um presídio, onde ele tinha um telefone celular. E a gente precisa também da Secretaria de Defesa Social e Ressocialização também, né? Informações sobre essa situação, né, Maristela? Pois é, Camila Torres, a gente segue acompanhando então os desdobramentos das investigações. Obrigada pelas informações. Maio é o mês de conscientização sobre o glaucoma, uma doença que evolui de forma silenciosa e pode levar à perda da visão. Apesar de crônica, com o tratamento correto, ela pode ser controlada. Em parceria com a Fundação Altino Ventura, a LEP está promovendo uma ação gratuita para diagnóstico da doença. São 300 vagas disponíveis. Basta agendar pela central telefônica da LEP, das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1 às 4 horas da tarde até o dia 16 de maio. Os exames serão realizados do dia 20 ao dia 22 deste mês.
na própria sede da Alep. A gente volta a falar sobre o resgate de um homem e de uma mulher que quase se afogaram ontem à tarde no Buraco da Veia, em Brasília Teimosa. As imagens, meu Deus, dá um desespero. Chamaram a atenção nas redes sociais pela dificuldade do salvamento. O mar estava desse jeito que você está vendo aí, estava forte, com muitas ondas. Olha só a dificuldade para salvar os dois. Luna Markman está acompanhando esse caso. Ela conversou com os dois amigos que foram resgatados. O que eles disseram, hein, Luna? Então, Maristela, já para deixar bem claro como é que foi a situação, a Esté e o Gustavo contaram que eles não começaram a tomar o banho aí onde eles foram resgatados, tá? Que realmente seria um pouco mais displicente da parte deles, né? Porque esse é o caminho que dá acesso ao Parque de Esculturas Francisco Brenan. E como vocês podem ver pelas imagens, as ondas batiam com força nas pedras. Normalmente já é assim, e ainda mais no horário de maré alta. Eles estavam tomando banho no Buraco da Veia, que é uma área que geralmente o pessoal já toma banho, tem faixa de areia. E só que o que acontece? A maré estava alta, eles tinham consciência disso, estavam sentindo que o mar estava puxando um pouco, mas a ideia era só tomar um mergulho rápido, ver o pôr do sol e ir embora para casa. Mas aí o plano deu errado, porque de uma hora para outra eles foram levados pela correnteza. E aí sim, por conta da ajuda de moradores ali de Brasília Teimosa, essa história terminou bem. Então vamos ouvir um pouquinho mais desse resgate dramático que aconteceu ontem à tarde na praia de Brasília Teimosa. Com a maré baixa, é possível ver as pedras que formam piscinas boas para o banho na praia de Brasília Teimosa, no Recife, na altura do Yacht Club. Mas ontem de tarde, o cenário era outro quando esses amigos decidiram dar um mergulho. Era por volta das 4 horas da tarde. A maré passava dos 2 metros de altura, cobrindo as pedras. E o plano dos amigos quase terminou em tragédia. Nosso plano era sair da casa dos meus avós para vir tomar um mergulho, ver o pôr do sol e voltar para casa. Só que quando a gente chegou, a maré estava bem alta, o mar estava bem alto. Assim que a gente entrou, eu comentei, né, caramba, tá puxando bastante. E 5 minutos após isso, nem 5 minutos na verdade, fomos puxados para o meio do mar aberto. E aí começou o desespero. Esther tem 19 anos e o amigo Gustavo, 20. Eles estavam se afogando quando moradores da Brasília decidiram ajudar. Esther foi a primeira a ser salva por 2 rapazes. Todo o resgate foi filmado por Dilson Rodrigues, da página Pina Ordinária. Esther precisou da ajuda de uma corda para sair da água, já no caminho que dá acesso ao Parque de Esculturas Francisco Brenan. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para nadar, o Gustavo sabe nadar um pouco melhor do que eu. E, assim, a gente olhar para um lado e não ter o que segurar e tentar puxar e não vir, engolir água, respirar água, todo esse processo, ver o paredão encher de gente, pedir socorro e não vir ninguém de imediato, porque é um caminho bastante perigoso mesmo, até para as pessoas que vieram salvar a gente. Havia bombeiro no momento, lá no posto? Tem um posto nessa praia, só que no momento ele estava vazio. Todos os bombeiros e policiais que vieram ao nosso resgate vieram depois que já estávamos em terra firme. Outras 2 pessoas ajudaram Gustavo, levado para quase 400 metros de distância da faixa de areia. Depois que o rapaz chegou e resgatou ela, eu senti aquela sensação de alívio, aquela calma. Eu falei, agora eu só tenho que tentar aguentar, porque quando tá puxando muito assim, com ondas muito fortes, você não consegue nem para frente nem para trás, só se manter boiando e torcer para alguém vir e alguma coisa acontecer. Uma das pessoas que salvou Gustavo foi o tenente Roger, de 37 anos. Ele estava de folga na praia com o filho. O risco aqui é o mar, né? O mar mesmo que puxa, é forte. O risco é o mar e tubarões também, né? Que aqui já teve ataque de tubarões na área aqui. Aí o risco é alto, né? Como policial militar, o senhor tem treinamento também para bombeiro? Ou o senhor é porque sabe nadar mesmo? Não, no curso da CIOSAC, lá do batalhão que faço parte do BEP, a gente passa por um treinamento específico. Faz operações ribeirinhas, faz treinamento no Rio São Francisco, para fazer roça de maconha, ter que atravessar nado algumas vezes. Aí esse treinamento a gente faz e lá no batalhão é constantemente cobrado, né? Que o policial do BEP, da CIOSAC, tenha
condições físicas, preparo físico em dia. O tenente ficou com ferimentos pelo corpo, mas não se arrepende de prestar o socorro aos jovens. Eu vim porque eu tenho 3 filhos, aí tem adolescentes também, tenho um filho de 18 anos, podia ser um filho meu também, né? O filho de qualquer pessoa, né? Aí a gente não mede esforços, não. Em 2007 lá, quando entrei na polícia, fiz juramento com o risco da própria vida. Geralmente é o que a gente faz, né? Tá na rua trabalhando, a gente, todos os policiais, bombeiros militares, põe a vida em risco todo dia, mas algumas vezes não é filmado, né? Não tem filmagem. Depois do resgate, os jovens foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e levados para a UPA de Nova Descoberta. Eles também ficaram com ferimentos nas pernas. E a lição de não brincar com o mar. O que você acha que contribuiu para o afogamento de vocês? Foi mais a confiança de já ter vindo aqui várias vezes, de achar que está tudo seguro e ignorar a correnteza que estava puxando. Eu já passei por uma experiência parecida em 2015, meu pai se afogou e passou um mês na UTI, graças a Deus ele está bem. Já tive essa mesma experiência, eu estava junto com ele, ser resgatado, ter a mesma situação. E acho que é só questão de tempo até a pessoa se acalmar de novo, poder entrar na água. Não acho que seja algo que vá durar para sempre. O que fica realmente é o alerta em marés cheias, em mais violentos, evitar mesmo olhar, entrar na água assim e ficar de fora só observando, porque é uma visão bonita, danada, mas manter essa distância e ter esses cuidados. Tem que ter esses cuidados. Bem, a gente convidou o comandante do Grupamento de Bombeiros Marítimos, o Tenente-Coronel Wagner Pereira, para a gente já começar respondendo uma pergunta, porque ela disse que os bombeiros atenderam depois do resgate, né, dos moradores. Bem atendida, levada para uma UPA, mas durante o salvamento não tinha ninguém no posto que fica lá no Buraco da Véia. Qual a explicação? Boa tarde. Boa tarde. O lançamento de efetivo em postos, guarda-vidas, a gente faz com base em dados que nós temos. Então, nós avaliamos algumas variáveis, dentre elas quantidade de intervenções e afogamentos no local, e com base nisso nós vamos lançando o efetivo. Independente disso, nós temos diariamente embarcações que podem chegar até 4 no litoral e que elas fazem rondas periódicas, que aumenta muito o alcance. Só que como os riscos, alguns são móveis, eles vão surgindo, a gente faz uma reavaliação constante, né, semana a semana, e a gente vai fazendo migração e lançamento de efetivo nessas áreas. Legal fazer essa reavaliação, porque a gente estava lá agora há pouco no Buraco da Véia, agora a gente já está em outro posto, posto 2 no Pina, na frente do JCPM. O pessoal está reclamando que há uma semana não aparece ninguém lá. Isso. Por exemplo, aqui, como você falou, é o local, para a gente no Recife, onde nós temos o maior número de afogamentos. Então, por isso aqui a gente lança sempre. Lá, como eu falei, vai ser reavaliado e a gente vai, com certeza, fazer o lançamento também de efetivo. Aqui, inclusive, nós temos o que nós chamamos de uma corrente fixa. Por isso que a gente tem sempre aqui efetivo lançado para que faça a prevenção das pessoas que vêm aqui se banhar. Vamos entender então o que é essa corrente fixa. A gente está vendo essa bandeira. E aí, o que ela significa, Tênis? Então, essa bandeira, a bandeira vermelha, ela significa perigo, né? Na nossa bandeira, inclusive, tem o próprio nome escrito em amarelo, que é para destacar. Então, aqui a gente tem uma área delimitada, 2 bandeiras vermelhas. Isso significa que esse trecho é um trecho de risco. Então, essas pessoas, se elas se aproximarem muito daquela barreira natural, daquela abertura, a corrente vai levar. E aí nós temos o caso de afogamento. Ontem, inclusive, nós tivemos aqui 2 casos de afogamento, que foram atendidos pelos guarda-vidas, resgatados de imediato. Veja, eu entendo que ali o perigo é justamente por isso, porque quando a maré ou está enchendo ou está secando, fica uma corrente entrando e puxando a pessoa de volta, é isso? Exato. Sempre quando a gente tem uma área represada, com uma abertura, a onda, quando a maré está enchendo, ela vai jogando água para dentro e ela vai ter que retornar por algum ponto. E esses pontos de abertura são os pontos onde a gente tem as correntes de retorno. E dá para a gente observar ali a característica que é comum dessas correntes, que é a diferença de coloração e uma quantidade maior de espuma, inclusive, no local. Então, numa praia que não tem uma barreira de pedra ou coral como essa, a dica é ficar olhando a coloração, se está diferente, se tem espuma. Isso, está diferente, se tem espuma. E a orientação que a gente faz é: procure locais onde tem guarda-vidas. Se tiver dúvida dos riscos, procure o guarda-vida. Ele vai fazer a orientação dos riscos de cada local. E nesse mês de maio, redobra a atenção?
Isso, no mês de maio a gente tem a expectativa do início das chuvas. Então, com o início das chuvas e aumento dos ventos, a intensidade dos ventos, a gente tem a possibilidade de quê? De uma maré um pouco mais forte. A gente tem também uma quantidade de correntes que fica aumentada. Então, o risco ele aumenta um pouco. Além disso, a água fica um pouco mais mexida, turva, o que favorece um outro risco, o risco de ataques de tubarões. Por isso que é bom evitar também um horário que os jovens estavam tomando banho ontem, né? Final da tarde. Exato. O CEMI tem uma recomendação que ela é fixa, que é o de não tomar banho no início da manhã e no final da tarde, que são os horários que o animal está com maior atividade. Então a chance de ataque é maior. Muito obrigada pelas informações, pela contribuição. Maristela, volto com você no estúdio. Fica o alerta aí para todo mundo, né, Luna? E neste mês, a campanha do Maio Amarelo nos lembra da importância de manter a segurança no trânsito e evitar acidentes. Missão que envolve todo mundo, motoristas, motociclistas e pedestres também. De acordo com a Secretaria de Saúde, os acidentes com batidas e quedas envolvendo motociclistas são os casos que mais levam vítimas às grandes emergências do estado. Rayane está quase um mês no Hospital Miguel Arraes, em Paulista, se recuperando de um acidente com moto. Ela foi atravessar de bicicleta uma rua em Olinda e acabou atropelada por um motociclista. Quebrou o fêmur e teve uma fratura exposta. Estava na avenida, vindo da padaria, resolvendo umas coisas. Quando eu estava de volta para minha casa, atravessando a pista, né? Eu parei para os carros passar, os carros parou para mim atravessar, né? E nisso vi uma moto já estava em cima de mim, não buzinou. Eu era uma pessoa boa, né? Cheia de saúde. E por causa dele hoje estou aqui em cima de uma cama, nem para prestar socorro, né? Ele parou, ainda saiu fazendo zigue-zague. Este ano, a campanha de trânsito Maio Amarelo propõe que motoristas desacelerem, lembrando que o bem maior é a vida. Batidas e quedas, especialmente envolvendo motocicletas, são os casos que mais levam vítimas a duas grandes emergências de Pernambuco. Das 295 notificações de sinistros de trânsito no primeiro semestre de 2025 no Miguel Arraes, 66% foram colisões e 83% das vítimas estavam em motocicletas. A maioria das vítimas tinha idade entre 20 e 39 anos. Já no Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, das 36 notificações, 26 delas foram com motocicletas e 17 das vítimas caíram do veículo. Este ortopedista diz que a maioria dos acidentes acontece no horário de fim de expediente e também aos finais de semana, com direção associada ao álcool. Em muitos casos, acabam em longos períodos de internação. O paciente motociclista, como ele está mais exposto, a fratura dele tende a ser mais frequentemente uma fratura exposta, que são fraturas que têm mais complicações, têm uma energia do trauma maior, ele precisa de mais de um procedimento cirúrgico e a chance dele ficar um período mais prolongado, tanto internado quanto afastado do trabalho, é maior do que o ocupante de um veículo fechado. O número de pacientes vítimas de acidente de trânsito caiu nas duas emergências hospitalares se a gente comparar o primeiro trimestre de 2025 e 2024. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a queda foi de 19% no Miguel Arraes e no Dom Helder a redução foi ainda maior, 81%. Este especialista em segurança viária acredita que campanhas têm surtido efeito ao informar os perigos no trânsito, mas reforça a responsabilidade dos motoristas no cuidado ao dirigir e no uso de equipamentos de proteção. E também aponta o dever do poder público em garantir melhor sinalização. Tudo pode melhorar, né? Já existe a área de escape para motociclista, que é uma coisa boa que separa esses seres motociclistas, motoristas, né? E pedestres. E isso já evita muita coisa. Já se cogita a faixa exclusiva para motociclista, mas tem que ter controle de velocidade. Rayane foi atropelada na Avenida Beira Rio, numa das margens do Canal do Fragoso, em Olinda, no dia 11 de abril. O local não tem faixa de pedestre nem sinal de trânsito. Eu quero que bote sinal, né, no local, faixa, né, que não tem, iluminação, né, que é tudo escuro, a pista. Atenção e muita atenção mesmo, porque ali passa criança, né, passa adultos e eles têm que prestar atenção.
A Companhia Estadual de Habitação e Obras, a SEAB, responsável pelas obras da Via Metropolitana Norte, no Fragoso, disse que os serviços de iluminação, sinalização de ruas e complemento de calçamento foram retomados em abril, com uma nova empresa ganhadora da licitação dos serviços. E que as obras estavam incompletas no local por causa do cancelamento do contrato com a empresa anterior, por descumprimento do cronograma dos serviços. A SEAB disse ainda que a previsão é que os serviços terminem por lá em setembro. Sobre a falta de iluminação, a Secretaria de Gestão Urbana de Olinda disse que vai enviar uma equipe técnica hoje à noite ao local para fazer uma vistoria em toda a extensão da avenida e identificar onde não tem iluminação para resolver o problema. E a gente continua falando sobre segurança no trânsito. Olha só a imagem que nós recebemos no nosso canal Globo. Câmeras de segurança flagraram um momento em que um motociclista anda pela calçada na Avenida Beira-Mar de Piedade, em Jaboatão, e bate um carro que estava saindo da garagem de um prédio. O motociclista e o passageiro batem na árvore e a moto em que eles estavam atinge outras duas motos que estavam paradas no trânsito. Esse acidente aconteceu hoje pela manhã e, apesar da imagem forte, ninguém ficou ferido com gravidade. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, transitar em calçada é infração gravíssima, com multa de R$ 880 e 7 pontos na carteira de habilitação. A gente segue falando sobre acidente de trânsito com motociclista. Apesar de proibido, tem gente que insiste em empinar pipa usando cerol, uma mistura de cola e vidro. Além de ser perigosa, essa prática pode matar. Por isso é importante que os motociclistas usem o corta-pipa, um equipamento que ajuda a evitar esse tipo de acidente. Bruno Fontes está acompanhando uma blitz educativa. Esse equipamento também é distribuído por aí, né, Bruno? Isso, eles estão distribuindo, eles fazem a fiscalização de alerta, como você bem disse. Muitas pessoas, principalmente em comunidades, por exemplo, eu estou aqui na Avenida Barreto de Menezes, em Jaboatão dos Guararapes. Tem muitas comunidades aqui, a gente sempre vê as pipas amarradas em fio e tem esse problema. Para o motociclista isso é gravíssimo, um acidente como esse. Em vários casos que nós já relatamos, inclusive aqui no N1, as pessoas morrem. Então, eles estão fazendo essa blitz da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Vocês estão vendo, tem toda essa brincadeira, né, dos arte educadores. Mas aí depois eles verificam se a moto tem essa antena, a corta-pipa, e se não tem, eles já pedem então para instalar, eles distribuem gratuitamente. O coronel, vem para cá, coronel Alessandro Ribeiro, é o diretor de trânsito aqui da Secretaria de Mobilidade de Jaboatão dos Guararapes. Coronel, muito obrigado em falar com a gente aqui no N1. Vocês já conseguiram, coronel, já distribuir quantas antenas como essa e também para as pessoas terem consciência, né? Porque a partir disso outra também alerta e muita gente passa, né, para parar e também receber esse equipamento. Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que nos assistem. Prazer estar falando com vocês. Bem, Bruno, veja bem, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, né, através do Mano Medeiros, do prefeito Mano Medeiros, e por meio da Secretaria de Mobilidade, tem, especialmente nesse mês de maio, intensificado as ações de prevenção, né, de segurança, dentro de um programa mundial que é o Maio Amarelo, né? Então, nós temos intensificado essas ações, logicamente, elas ocorrem durante todo o ano, né, mas no mês de maio a gente dá uma atenção especial à prevenção e à segurança, né? Falar de trânsito é falar de vidas. Então a gente intensifica essas ações e nesse ano específico nós estamos dando uma prioridade à questão das motos, né? Nós temos um problema recorrente que é o problema, né, da questão do cerol, né, do uso de pipas com cerol, com linha de cerol. E por conta disso nós estamos fazendo a distribuição do famoso corta-pipa, né, que é esse equipamento de segurança, né, que evita um acidente fatal, trágico, né, que vem atingir o motociclista. Fica aqui comigo, vamos aproveitar que muitos pararam aqui que vocês estão fazendo essa campanha, porque não é só ter a infração, né, que tem que também fazer o alerta da educação. Fica aqui, coronel, comigo. Deixa eu passar aqui. Tudo bom? Tudo bom. Como é seu nome? Alisson. Dá para falar com a gente, conversar? Pode, ele pode tirar o capacete? Pode. Pode. Tudo bom, Thalisson? Bom, boa tarde. Ficou surpreso quando viu esse movimento aqui? Como é que... Surpreso, sim. Muito surpreso, né? Mas é uma tudo de boa de vocês, de estar relembrando, né?
sobre não dirigir bêbado, sobre o uso do corta-pipa, que é muito importante. Isso vai instalar agora? Hã? Vai instalar? Com certeza, com certeza. Isso aqui já salvou muitas vidas, né? E a falta de uso disso já tirou muitas vidas. Muito bom. Quando você trabalha com o transporte? Trabalho sim. É entregador, tá fazendo essa entrega agora? Tô sim. Quando tu passa assim nas comunidades, você vê assim muitas pipas, as pessoas usando? Vejo, o que mais vê é isso, né? Porque a comunidade é o que mais tem, é meninos brincando pra lá e pra cá, fazendo a sua diversão, né? E agora é uma diversão muito boa, né? Agora vai ficar protegido. Vou ficar protegido sim. Obrigado, meu velho. Valeu aí. Coronel, chega aqui. Outras ações como essa também vocês vão fazer aqui no município. Venha, Thaleson, passe. Vocês também vão fazer aqui no município de Jaboatão dos Guararapes? Sim, Bruno, como a gente falou, né, durante todo esse mês de maio, né, nós temos diversas ações programadas. Temos mais 3 ações de blitz, né, educativa, né, com foco na prevenção. Dia 20, dia 22 e dia 28 ainda desse mês. Mas é como eu te falei, é um trabalho que é realizado durante todo o ano e a gente intensifica, né, nesse maio amarelo para a gente salvar vidas, preservar vidas. Coronel, muito obrigado, tá certo, por essa ação aqui na Avenida Barreto de Menezes. É isso, Maristela, é um equipamento que não é obrigatório, mas eles deveriam, porque isso salva vidas, eles devem usar, sim, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas empinam essa pipa com esse material que é proibido, essa linha de cerol, que é o vidro misturado com cola. Eu volto com você. É um trabalho de prevenção bem importante, né, Bruno, para salvar vidas, diminuir aí esse índice de acidentes no trânsito. Tem um cuidado especial com esse motociclista nesta campanha, no Maio Amarelo, especialmente para o motociclista que precisa desacelerar, precisa ter atenção no trânsito, evitar acidentes. A imprudência leva à morte, infelizmente, é uma consequência. Nós vimos aquele flagrante, né, mais cedo, aquelas imagens, né, o carro saindo ali da vaga de garagem, atingindo o motociclista que estava tentando desviar do trânsito, tentando um caminho mais curto, mais rápido para chegar, e aí, trafegando pela calçada, acabou sendo atingido em cheio. Nós temos essas imagens novamente aí para você. Então, é esse cuidado que a gente pede, que a campanha reforça. A polícia divulgou agora há pouco detalhes sobre a morte de um idoso no dia 30 de março em Camaragibe. Ele já tinha sofrido um atentado poucos dias antes em Olinda. 3 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento no crime. Camila Torres tem os detalhes para a gente. A polícia já sabe a motivação desse homicídio, Camila? Já sabe sim, Maristela. Juliana Bernard, que é a delegada responsável por esse caso, antes de ela falar da motivação, vou pedir para a senhora dizer, doutora, essas 3 pessoas presas, elas têm envolvimento tanto com o assassinato do idoso, quanto com a tentativa de assassinato que ele sofreu uma semana antes? Boa tarde. Boa tarde a todos. Não, esses 3... eles foram indiciados ainda não, presos temporariamente pelo crime ocorrido no dia 30, que foi o homicídio consumado, certo? O homicídio do dia 20, a tentativa de homicídio, né, do dia 24, ela ainda está em aberto, né, está lá na delegacia de Olinda, mas a principal suspeita como mandante é a esposa, tanto desta quanto do dia 30, do homicídio consumado. Então, das 3 pessoas presas, a senhora já falou aí da esposa, é a esposa de quem e quem são os outros presos também? Bom, a principal foi a esposa, né, da vítima, e junto da esposa foi o amante e o filho do amante. Então, essas são as 3 pessoas presas. A esposa da vítima, do idoso assassinado, o amante dessa esposa e o filho do amante dessa esposa. E qual foi a motivação para esse crime? A motivação foi uma motivação financeira. A esposa, a esposa é técnica de enfermagem, certo? E ela cuidava de uma senhora que era madrasta de Charles, né, da vítima. É uma senhorinha de 80 anos que ela recebia vultuosas quantias mensais, sabe, em dinheiro. E a esposa era quem cuidava dela e administrava de forma legal ou não, né, essa dinheiro, né, dessa senhora. E Charles, inclusive, já tinha ganhou um apartamento dela, ganhava carros, enfim. Então, a gente acredita que a principal motivação financeira foi essa e ela quis eliminar Charles ou por ele ter descoberto, ou também para ganhar os bens de Charles, né.
enfim, dessa situação. Então, talvez Charles, o idoso que faleceu, né, Charles Arruda, que já tinha 66 anos, talvez ele tenha descoberto que a esposa estava tendo acesso ao dinheiro da madrasta dele, né? De forma que o restante da família não soubesse. E havia também a questão da traição. Isso também está na motivação? Não, assim, quando ele foi vítima da tentativa de homicídio e ele foi ouvido, né, da delegacia de Olinda, ele já sinalizou como primeira suspeita como sendo a sua própria esposa, porque foi no local que apenas ela tinha ciência do local e o horário, né? Apenas ela tinha ciência. E ele já vinha desconfiando dessa traição já tinha um tempo, né? Já tinha assim, quase um ano. E ele colocou um rastreador, né, no veículo dela. Quando a gente acha o veículo da vítima, a gente encontra um extrato bancário que era dessa senhora, que a esposa tomava conta, com diversos saques diários, né? Então, assim, saques de 1.000, 2.000, de 5.000, enfim. Então, já sinalizando, obviamente, uma conduta ilegal, né? Por parte dessa enfermeira que desviava, que vinha desviando, né, essa quantia em dinheiro dessa senhora, e a gente acredita que Charles tenha descoberto, né? Por isso foi eliminado. Juliana Bernard, delegada responsável pela investigação desse caso, e agora o trabalho da polícia é para identificar qual foi a exata participação de cada uma dessas 3 pessoas presas nesse crime e se elas também estão envolvidas com a tentativa do assassinato do idoso Charles Arruda uma semana antes do assassinato. Maristela. A gente segue acompanhando as investigações. E catadores de recicláveis do Recife participam de hoje, até o dia 23 deste mês, de uma ação que oferece acolhimento psicossocial, emissão de documentos e orientação jurídica de graça. Lilian Oliveira acompanha, dá para fazer cadastro também. Conta mais para a gente que projeto é esse, Lilian. É o programa Conexão Cidadã, Maristela, que visa justamente isso, levar cidadania e acolhimento para essas pessoas que desempenham um trabalho tão importante na sociedade. Então, a gente está aqui no estacionamento da Unifafiri, que fica na Avenida Conde da Boa Vista. Aqui vocês estão vendo esse trailer. Esse trailer vai ficar estacionado aqui até o dia 23 de maio. E aí tem uma parceria com a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, a Fundação Banco do Brasil, o Governo Federal e aqui em Pernambuco com a Unifafiri. E aqui eu vou conversar com o Armando Mouri Fernandes, que é coordenador da Casa de Justiça e Cidadania da faculdade, para explicar como é que a faculdade entra nessa parceria, né, Armando? Bom dia. Oi, bom dia, Lília. Tudo bem? Bom dia a todas e a todos. Então, nós vamos fazer o acolhimento psicossocial e jurídico a essa população que vai ser atendida aqui no trailer. E esse acolhimento tem o objetivo de garantir cada vez mais cidadania para essas pessoas, com demandas simples, de segunda via de documentos, mas também outras questões jurídicas que essas pessoas às vezes nem sabem que têm acesso a um atendimento desse. E para quem vai precisar desse encaminhamento, tanto jurídico quanto psicossocial, faz tudo aqui na faculdade? Faz tudo aqui na nossa Casa de Justiça, do curso de Direito. Vai fazer o acolhimento aqui no trailer e depois vai ser atendido pela equipe de psicólogos, assistentes sociais, advogados, todo mundo aqui para dar maior assistência e entender qual é a dinâmica que essa pessoa precisa, né? Mas tudo aqui sem agendamento, tudo aqui na nossa Casa de Justiça. Isso sem custo nenhum, né? Com certeza, é uma garantia de um direito, né? Então não tem custo nenhum, assim, a gente facilita o máximo, basta chegar, não precisa agendar, é muito simples aqui na Conde da Boa Vista e sem custo, como você falou. Armando, muito obrigada, viu, pelas informações. Vamos entrar aqui, porque eu vou conversar com 2 pessoas também que vão estar aqui, sempre acompanhando e atendendo as pessoas que vêm buscar esse serviço. Aqui comigo está o Daniel Pernambucano de Melo, ele é coordenador municipal do Conexão Cidadã. Então, Daniel, me conta quem pode vir, né? São os catadores, as catadoras, quais os serviços que eles vão encontrar aqui? Boa tarde. Boa tarde. Então, todo trabalhador da catação autônomo, não é, pode chegar aqui no trailer, a gente está fazendo o cadastro. E a partir desse cadastro, para a gente identificar quais são as necessidades desse grupo de trabalhador. Então, alguma questão de regularização documental, alguma pendência com a justiça, alguma orientação nesse sentido. A gente vai ter atendimento também de saúde, né? Aqui a parceria incrível que a gente está fazendo na Unifafiri
Filho, com a Casa da Justiça e Cidadania, para ter esse acolhimento também psicossocial. Mas, de fato, o Conexão Cidadã é trazer cidadania e tirar da invisibilidade esses trabalhadores e trazer eles para o seio da sociedade. Então, a gente vai ter atividades tanto técnicas e administrativas, mas a gente também pretende ter esse momento de lazer, como o Cine Catador, passeios culturais, passeios pelos rios do Recife, de fato, fazer eles se sentirem parte de tudo isso. Daniel, muito obrigada pelas informações. Vou conversar com a Roberta Cardoso. Roberta é catadora, né, Roberta? E hoje é presidente de uma cooperativa. Tem 51 anos e é catadora desde os 7. Então, você vai fazer um trabalho de mobilização para chamar esses catadores e as catadoras, né? Me conta, quando você vai fazer essa busca, o que você encontra? Boa tarde. Boa tarde. Quando eu vou fazer a busca para conversar com os catadores, a gente tem que ir conversar direitinho, chegar lá, conversar com eles. Eu sento no chão também para ficar todo mundo igual, né? Porque eu não posso ser nem melhor do que ele, porque eu chego lá direitinho, converso, sento, conto a ele o projeto da gente, como é que vai ser, né? Porque para melhorar os catadores, vamos embora, vocês saírem da rua, vamos fazer o cadastro, vocês têm que fazer isso, não pode estar nisso. Porque tem gente que mora na rua, mas se vocês trabalhar, por exemplo, ao menos ser cadastrado, ser reconhecido, aí vocês vão ter uma vida melhor, entendeu? Isso é um trabalho muito importante. Ela vai nas comunidades, fala com os catadores para que eles possam vir e ter acesso a esse serviço de cidadania também. Obrigada, viu, Roberta? Maristela, volto contigo. Obrigada, Lilian, pelas informações. E logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver uma operação de resgate a um caminhão do fundo de um rio no Paraná. César Tralli chega agora com esse e outros destaques. Boa tarde, Tralli. Boa tarde, um ótimo começo de semana para você. Tá tudo certo com os seus documentos? Olha isso que interessante. Está começando hoje uma ação nacional para reduzir o número de brasileiros que não têm registro civil. E aí é certidão de nascimento, CPF, previdência social, assistência jurídica e por aí vai. Uma operação de resgate inusitada. Retirar do fundo do Rio Paraná uma carreta com quase 40 toneladas de fertilizantes. O acidente foi na sexta-feira, depois que o motorista perdeu o controle e o veículo foi com tudo para dentro do rio. O motorista escapou e agora mergulhadores ajudam na missão dificílima para resgatar o caminhão. E olha que bacana, artistas de comunidades em Salvador estão ganhando oportunidades de carreira em projetos de novos talentos. Quando a chance apareceu, o Durrai não deixou passar. Tem 65 anos, pai de 4 filhos, já fez teatro amador e sonha em ser profissional dos palcos. O projeto oferece cursos de graça em várias áreas. Espero você no Jornal Hoje, não perca e até já. Agora a gente fala da pensão para mulher grávida. É um direito garantido por lei para oferecer toda a assistência necessária para a gestante. Exames, internações, medicamentos, alimentação especial, tudo para garantir segurança e bem-estar. Luna Markman está com uma advogada. Como faz para solicitar esse tipo de pensão, hein, Luna? Maristela, é o tipo de direito que só se consegue acionando a justiça. Então, a pessoa tem que ir atrás aí da promotoria ou então de um advogado para poder dar continuidade a essa batalha na justiça, que não precisa ser batalha, pode ser consensual também, né? Vamos tirar as dúvidas com Lelis Novaes, que é advogada especialista em direito de família, inclusive participa da comissão, né, desse assunto na OAB. Como é que faz para requerer? Boa tarde. Boa tarde a todos em casa, Maristela, boa tarde, Luna. Veja, é importante, primeiro, a gente fazer uma pequena diferença, que muitas pessoas têm dúvida em casa, em relação à pensão alimentícia e aos alimentos gravídicos, né? Os alimentos gravídicos, eles vão ter a titularidade deles para a mãe. Ela precisa procurar a defensoria ou procurar um advogado para dar entrada nessa ação judicial, porque esses gastos que ela vai ter em decorrência da gravidez precisam ser divididos com o suposto pai. Então, ela precisa juntar, já adiantando, ela precisa juntar documentação dos gastos, notas fiscais, o exame de gravidez que comprove a gravidez. Ela precisa comprovar também fotos, mensagens de quem teria esse relacionamento amoroso com ela na época da concepção. Ela precisa também indicar os dados desse suposto pai para poder dar entrada na ação.
Você fala suposto pai porque tem vezes que a pessoa pode ter uma dúvida, né? Isso, mas a própria lei, a Lei 11.804 de 2008, que é a Lei dos Alimentos Gravídicos, ela fala que bastam indícios da paternidade. Por quê? Porque a comprovação realmente ela vem com um exame de DNA, que é feito após o nascimento da criança. Então, bastam indícios da paternidade. E um detalhe importante, esses indícios precisam ser contundentes para o convencimento do magistrado. Não é qualquer indício. Fotos, mensagens nos aplicativos de mensagens, testemunhas. E tem um valor, porque pelo que eu entendi, o valor vai ser dividido, né, entre a mãe e o pai. Isso. Veja só, não existe um valor específico. Dentro dessa questão, a gente tem um binômio que é a necessidade do credor e a possibilidade do devedor. Então, como em relação aos gastos gestacionais, a lei fala que se deve cobrir a metade dentro das possibilidades de cada um, ou seja, metade de todo o gasto para cada um. E aí esse valor ele vai ser avaliado pelo magistrado dentro dessas possibilidades de cada um. E tem um tempo determinado? Tem que ser no início da gestação? Pode ser no decorrer dela? Não, ela pode pedir desde o momento que descobriu a gravidez. No entanto, é da concepção ao parto. Os alimentos gravídicos, eles são devidos da concepção ao parto. E ela pode dar entrada a partir do momento que ela descobrir a gravidez. E pode acontecer de repente, depois se descobrir que não é o pai? Sim, pode sim. E aí, se porventura essa pessoa que pagou os alimentos gravídicos descobrir que não é o pai, for outra pessoa, ele pode entrar com ação regressiva contra o verdadeiro pai. Então, só para a gente arrematar, é um direito, né, que tem. Procura, então, a defensoria, se não tiver com marcar com um advogado, né? Isso, exatamente. Procurar a defensoria pública ou um advogado. E a pessoa é obrigada a pagar? Na defensoria, não. Desculpa, a pessoa, o pai? Ah, sim, ele é obrigado a pagar. Inclusive, também no caso de descumprimento, se por um acaso houve a determinação judicial obrigando a pagar os alimentos gravídicos e ele não pagar, também é caso de prisão. Ok, muito obrigada então pelas informações. Muito obrigada. Maristela, com você no estúdio. É um direito garantido por lei, né, Luna? E o NA1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Obrigada por sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte.